Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o jornalista Maica Magalhães, apresentador do podcast Um Rum para Não Render. Estamos começando mais um episódio. Hoje estamos trazendo Patrícia Machado, que além de psicóloga, é hipnoterapeuta e master em PNL. E, é claro, uma grande amiga. Patrícia, muito obrigado por você ter recebido nosso convite. Estou muito feliz, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu também estou muito feliz. Obrigado pela confiança e pelo espaço para a gente poder bater um papo. Muito obrigado, somos muito felizes. Patrícia, fala um pouquinho pra gente, de maneira, digamos, um pouco técnica, quem que é Patrícia Machado, quem que é a psicóloga Patrícia? Vamos lá, sem a parte filosófica, né? Porque eu sou muito da filosofia. Sou psicóloga, hipnoterapeuta e master em PNL. Trabalho hoje com a psicologia clínica e tenho uma clínica lá em Contagem, que é a Rep Mais, que trabalha com psicologia, atendimento psiquiátrico e outras áreas ligadas à saúde mental e bem-estar. E você atende presencial, ou só presencial? Não, presencial e online. Presencial e online. Isso. Bacana. Ô Patrícia, a gente na área da psicologia, profissionais da área, terapeutas, a gente ouve muito esse termo PNL, né? Você é Uhum. master em PNL. Para quem não conhece o termo, que está assistindo, né, o nosso vídeo, o que que é PNL? Programação neurolinguística, ela trabalha pensamento, comportamento e linguagem. Então, é o entendimento do nosso funcionamento a partir de como a gente processa nossas emoções, nossos pensamentos, através das nossas crenças. Então, é uma abordagem que ela completa a psicologia, eu entendo, né? Para mim, dentro da minha formação, é muito importante que a gente trabalhe de forma mais profunda. O que eu estou pensando? Por que eu estou pensando? Como eu me comporto? Então, como é que vai esse comportamento? Como ele se vai desdobrando e tá ligado muito a essa parte mecânica ali do estrutura de linguagem, digamos assim. Ela surgiu de um, técnico em TI. Então, aquele processamento do computador, ele quis entender e modelar alguns terapeutas para entender como é que era o funcionamento da mente, por que que as pessoas pensam, falam como falam. Então, é muito legal. Acho que é uma abordagem que complementa a minha atuação como psicóloga. E todo psicólogo, ele necessariamente ele é especializado em PNL ou não? Não, não. A gente brinca que tem até uma rusguinha, né, então o psicólogo ele tem a área dele, a formação, e aí a gente tem a hipnose, a PNL, alguns falam do coach também, como estudos que complementam a parte do desenvolvimento humano. E o seu público-alvo, ou o público que você e sua clínica atende, qual tipo de paciente? Criança, adulto, idoso? Eu atendo adolescentes e adultos e idosos, amo atender idosos. É. Mas a gente tem na clínica psicólogas que atendem criança, fazem também aquele diagnóstico, né, avaliação neuropsicológica para diagnóstico do TDAH, autismo e outros Outros outras temas diagnósticos. isso, outros Então transtornos. criança não, mas adolescente, adulto, idoso. Idoso. Tem um motivo para não atender criança? A questão da sensibilidade com o atendimento da criança. Normalmente, a gente traz que os problemas com a criança, eles precisam ser tratados junto com a família. Tem reflexo ou olhar da família. Então, opa, é importante que tenha esse olhar e essa participação da família, e nem sempre a gente encontra. Então, tem uma dificuldade aqui, eu prefiro não É o que a gente acessar. conhece, que a gente que não é da área, conhece como se fosse terapia em grupo? Terapia familiar, mas Familiar. não necessariamente, tem psicólogo que atende só criança, mas normalmente a criança ela é reflexo ali de uma coisa que ela está vivendo em família. Então a terapia com a criança, ela precisa dessa participação e às vezes são dores que a gente não consegue acessar os pais. Então é uma dificuldade minha, de não querer especializar e de não querer atender as crianças, apesar de eu adorar, amo criança, mas eu escolhi não atender, não me especializar e aprofundar nas crianças. Mas Entendi. adolescente, adulto e idoso eu amo atender idoso. Tranquilo, né? Eh, ô Patrícia, fala pra gente qual que é a diferença entre psicólogo e hipnoterapeuta? Porque você, na sua formação, você também é hipnoterapeuta. Qual que é a diferença? A hipnose está muito ligada à PNL, apesar de serem distintas, né? Mas é trabalhar acessando os conteúdos inconscientes. Então a gente entende que dentro da hipnose, 95% da nossa mente está no inconsciente. E a gente processa as nossas informações apenas no consciente. Então, trabalhar traumas, emoções, aquilo que a gente viveu e não resolveu, como que a gente criou mecanismo para se defender de medos, ansiedades, está tudo muito ligado a histórias que a gente já viveu. Então, a hipnose ela trabalha dentro do inconsciente. Então, deixa a pessoa no estado de transe para trabalhar as emoções, aquilo que precisa trabalhar de uma forma mais rápida, digamos assim. Tipo a pessoa semi-acordada? É. O E estado de transe não precisa necessariamente a pessoa estar dormindo. A gente fala que às vezes você está assistindo um filme, que você está muito concentrado naquilo, você está no estado ali de consciência alterada, então você está em porque transe. você tá dentro do filme, É, você não tá em volta. ligado. Isso Isso, isso seria, a gente chama isso de hipnose. de hipnose. Ai, bacana.
É uma pergunta clichê, mas eu acho super interessante também, até para quem está pensando em ser psicólogo. Por que que você escolheu psicologia? Uma longa história. Eu fiz o curso técnico em contabilidade, e aí achei que eu deveria ser contadora. Então terminei o curso técnico, o segundo grau, fiz ciências contábeis. Mas aquela dúvida de adolescente, fiz teste vocacional, então dava para áreas humanas, mas eu tinha feito exatas, então achei que eu tinha que fazer contabilidade. Fiz, passei no vestibular, primeiro dia de aula me deu um pânico, levei minha mãe bravíssima para a PUC para ir lá cancelar. Ela falou assim: "Eu vou perder a matrícula". Eu falei: "Eu não quero fazer". Eu não queria. E alguma coisa me levava para psicologia. Não sabia o que que era não, mas essa parte humana me chamava a atenção. Então, cheguei lá, falei: "Eu quero fazer psicologia". E aí, acabou, 20 anos já 20 fazem. anos de Vai profissão? fazer 20 anos que eu tô Nossa, formada. 2 décadas. É, isso acaba revelando minha idade, É nada, mas tudo bem. começou novinha. Eh, ô Patrícia, a gente escolheu um tema aqui, que eu acho que é uma abordagem sua também muito recente, que é comunicação não violenta, né. Qual que é o conceito de comunicação não violenta? O que seria, para quem está nos vendo, o que é comunicação não violenta? Eu acredito que comunicação não violenta é muito mais do que uma abordagem, é um estilo de vida, é um modo com que a gente tem que aprender a se comunicar. Então, a comunicação não violenta surgiu do psicólogo Marshall Rosenberg, porque ele trabalhava conflitos, ele era de um estado, de uma cidade onde havia muitos conflitos raciais e ele, como judeu, também sofria muito preconceito. Então, aquilo estimulou ele a procurar entender como as pessoas são violentas umas com as outras. Então, ele começou a entender esse comportamento, entender como as pessoas se comunicam, isso e criou a comunicação não violenta. Então, assim, é riquíssimo a gente entender por que que a gente se comunica como a gente se comunica. Por que que a gente fere uns aos outros, por que que a gente se fere também com os nossos comportamentos. Então, está muito ligada a entender quem a gente é e se conectar com a nossa própria essência. Então, ele fala assim que toda comunicação tem uma necessidade, toda comunicação agressiva, ela tem uma necessidade não atendida. Então, a gente se comunica de forma agressiva porque a gente não está conectado com as nossas necessidades, com os nossos sentimentos. Como se fosse uma resposta, quando a gente se comunica de maneira violenta? Sim, a gente acaba refletindo. E aí, se você for entender, isso vem de um histórico. A gente falando um pouquinho sobre as crianças, né? A gente se comunica muito como a gente ouviu, né? A gente aprendeu a se comunicar, a linguagem que nos ensinaram a comunicar com o outro e como a gente entende também os comportamentos e o relacionamento com as pessoas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente está num mundo muito de julgamentos, certo e errado, bom e mal, verdadeiro, falso. Então a gente está o tempo todo tentando atender as expectativas do outro e desconectando das nossas. Então, quando a gente não se conecta com o que a gente sente, com o que a gente precisa, a gente acaba se perdendo. Então, em resposta a isso, a gente pode ser uma pessoa, às vezes, mais submissa, mais calada, que engole os sentimentos e necessidades, ou muito pior, que é o que chamou a atenção do Marshall, pessoas extremamente violentas. Então, se comunicam de forma agressiva, as violências, as brigas, a gente está vendo aí tanto, isso está tão comum agora. Né, esse Cada um cenário político, nessas eleições, até é, cadeirada, a as gente guerras estão defendendo ideologias, então o que eu é, penso é o que eu penso e eu te tenho que agride, né, o que eu se eu penso diferente de você, se eu sou de um partido ou de um se eu gosto de Coca, você gosta de Fanta, já vira um já vira problema, briga, né. então eu não consigo respeitar quem você é. A minha ideia é a verdadeira, a minha verdade é soberana e eu brigo, mato, se for necessário para provar aquilo que eu acredito. A gente está se desconectando da nossa essência. Que aí o Marshall fala que nós somos seres bons e compassivos. Aí um pouquinho do que a gente estava falando sobre entender o ser humano, por isso que eu gosto muito da comunicação não violenta, porque nós somos seres bons e compassivos, só que a gente está perdido disso, está se desconectando disso. Então a gente está aqui mais para brigar, mais para provar que está certo, mais para defender as nossas necessidades e esquece de se conectar com a nossa essência. A gente se perde da nossa essência. Então acho que a comunicação vem para isso. Seria um pouco daquele: "Eu me desagrado para te agradar". Ou eu não aceito que ninguém me fira, mas eu não sei identificar qual é a minha necessidade, eu estou só ferindo. Uhum. Então eu estou sempre reativa, aquelas pessoas que são muito bravas, que você fala uma coisa e ela te dá aquela resposta Patada, né. grosseira, ou grita, verbaliza. Por quê? Porque ela tem uma necessidade aí que ela não está sendo atendida. Não tá sabendo administrar. Exatamente. Ah, bacana.
Falando em comunicação falando em comunicação não violenta, muito se diz que vivemos na geração Nutella, né. Hoje em dia, tudo é chamado de geração Nutella. A gente vê exemplos assim: "Ah, mas na minha época todo mundo brincava comigo, me chamava de nhonho ou de Mônica e estava tudo bem", mas hoje em dia essa geração Nutella não pode brincar mais sobre isso. Então a nossa geração é chamada, aliás, a geração atual é chamada de geração Nutella. O que que você acha disso, de maneira geral? Aí entra muito também posicionamentos, mas eu entendo que a gente está criando uma versão também diferente daquela que a gente foi criada. Então a gente não quer repetir o que a gente viveu, os traumas que a gente viveu com a educação dos nossos filhos. Aí vira essa geração que quer defender os direitos a todo custo, quer receber todo o amparo e não tem aqueles limites, não tem aquilo que é necessário para a pessoa se construir mesmo como pessoa. E se você for pensar na comunicação não violenta, tá todo mundo ávido de atender as necessidades, ávido de olhar para si, mas não conseguindo entender isso. Então tá todo mundo brigando, brigando por estar certo, por estar errado, por direitos. Aí eu não entro nessa discussão mais tão profunda quanto a discriminação, né? Porque tem uma raiz aí também muito Um forte, limite, muito né. profunda. Mas até a O forma de bullying, você né. trabalhar isso é muito sério, porque as pessoas não estão conseguindo se compreender. É a linguagem do julgamento. Que aí, quando a gente traz para o oposto disso, que é a empatia, a gente não está conseguindo conectar com as nossas necessidades e com a do outro. A gente tá. Sabe como parece que tá todo mundo cego? Cego de emoções das do outro? Eu só tô querendo defender aquilo que eu acredito, eu não sou ouvida e eu quero me fazer ouvida de formas não tão convencionais. Então tem briga, tem disputa, e eu acho isso muito perigoso. Então a geração, ela tá uma geração mais frágil, uma geração com mais dificuldade de enfrentar os problemas, porque a gente veio de uma muito rígida, né. Então era muita violência, era um espaço onde a gente não podia falar das emoções. É Agora como se a gente fosse criando uma casca, né, a gente que é da agora não, agora a gente tem que falar das vocês que são da emoções. década de 80. É, não somos nós no É. caso, né. Eu formei tem pouco tempo, É. né. Então a gente foi criando uma armadura, Isso, e agora a gente quer que essa geração, os nossos filhos, não não passem passem. por A isso. gente vê muitas, né, eu falava muito isso: "Eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei". Então, aí qual que é o risco disso? É que eu não coloco limites, que eu não coloco aí uma responsabilidade dentro da sociedade, com os amigos, com os pais, com os relacionamentos. E aí se a gente Limites, né, que a é, gente teve, né. exatamente. Gerações passadas tiveram esse limite. E aí por isso que a gente está vendo aí tantos transtornos de ansiedade, tantas desconexões voltadas para o emocional, porque as pessoas estão perdidas. Por que que você acha, por exemplo, na década de 80, brincadeiras à parte, 80, 90, décadas atrás, digamos, 1 ou 2 décadas atrás, a gente não ouvia falar de TDAH, de transtorno de ansiedade, de todas essas questões que hoje em dia estão, assim, rotineiras, quase que, sei lá, não sei o percentual, você deve ter esses dados, é quase que, pelo menos em cada casa, tem pelo menos um membro que sofre de algum transtorno Uhum. emocional, de ansiedade e tudo. Por que que você acha que naquelas décadas a gente não se falava nisso? Falam até em modinha, mas eu acredito que tem uma evolução no estudo. Então, antes, por exemplo, o TDAH era crianças agitadas com problema na escola. E hoje a gente começou a entender esse transtorno de uma forma mais Ou profunda. talvez um menino levado, Um né, menino levado. atentado, o mineiro, né, Exatamente. atentado, E é falta de muito mais couro. esse menino para quieto. Aham. Até naquela época tinha uma dificuldade, inclusive, de identificar, né? Para chegar a um diagnóstico Talvez de quase não TDAH. foi identificado, né. Exatamente, por isso estão tendo tantos diagnósticos na vida adulta, que persiste. Então, hoje tem um olhar maior para a saúde mental, para a definição dos transtornos, por isso o número maior. E aí dá um entendimento por que que sofriam tanto, sem entender quem são. Aí a gente vai, volto eu para a comunicação que eu gosto, como é que as necessidades não estavam atendidas. Então eu preciso de compreensão, eu preciso de empatia, eu preciso de orientação dos meus pais. Se eu tenho uma mente acelerada, se eu não consigo acompanhar, por exemplo, os colegas da minha escola, se eu tenho um corpo inquieto, se os meus pais não conseguem me dar esse suporte, eu me sinto incompreendido. Então eu posso ser uma criança que guarda, que implode as emoções, ou uma criança agressiva, que briga, que impõe o seu lugar. Por quê? Porque ele está ali com as necessidades dele não atendidas. Então, muito a gente não identificar as pessoas, né, não dar esse olhar para as necessidades da pessoa que causa tanto problema. Então, acredito que os diagnósticos que estão maiores hoje é isso, é para esse olhar, aumentou aí a amplitude do olhar para esses transtornos e a gente consegue identificar coisas que passavam batido.
anteriormente. Quando a gente fala de TDAH, remete-se muito à infância. Parece que a impressão que passa para quem não tem conhecimento ou não convive com ninguém, né, que tem o TDAH, é como se na vida adulta ele não se manifestasse. Por que que você acha que é mais latente essa coisa da infância associada ao TDAH? Porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente não tem Hum, TDAH na vida adulta. A gente pode ter o diagnóstico, porque na aí foi vida adulta sempre negligenciado. teve. Sempre teve. Então, por exemplo, a gente tem nessa vida ansiosa que a gente está, nessa hiperconectividade, a gente tem sintomas, comportamentos típicos de TDAH e a Quais pessoa que não são os tem. sintomas de um TDAH? É a procrastinação, é uma mente muito acelerada, então a pessoa não consegue, ela tem o lóbulo pré-frontal pouco desenvolvido para controlar as emoções. Então é uma pessoa impulsiva. Então ela age muito pelas emoções. Uma mente que pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Tá se identificando, tá É, vendo? como se eu não Essa, tivesse. essa agitação. Então a pessoa ela tá, parece que ela não consegue parar. Então quando vem a agitação motora é porque ela não dá vazão para aquele tanto de pensamento. O TDAH predominantemente desatento é uma pessoa mais centrada, ela não tem a hiperatividade motora, mas tem essa hiperatividade mental. Então, é uma pessoa extremamente acelerada internamente. Ela pensa É muito verdade. mais que as outras pessoas. Só que isso não vem na vida adulta. Quem tem TDAH nasce com TDAH. Ele sempre teve lá, às vezes, o diagnóstico só que vem na vida adulta. E aí, como isso era negligenciado e não tinham todas essa amplitude de estudos, passava batido. Então, com tratamento adequado, a gente pode ter vários gênios aí, né, com controle a gente Uma pode vida chamar do normal. distúrbio? É Do correto falar distúrbio, distúrbio? sim. É, um transtorno. Eu tenho TDAH, descobri na vida adulta, Eu também. e aí eu te falo que fazendo um tratamento adequado, eu não vejo isso hoje como um problema. Eu vejo como uma coisa que eu preciso gerenciar, porque a mente muito acelerada, você precisa gerenciar. E parece que a gente que tem, né, sofre do TDAH, pelo menos eu, é uma dificuldade muito grande de se organizar. Eu tenho dificuldade muito grande de me organizar, porque é muita coisa. Então, assim, a gente é muito metódico, você tem que ter anotando. Eu sempre tô com um A papelzinho, moda antiga. a mente quer fazer tudo ao É, ao mesmo mesmo tempo, tempo. exatamente. E imagino que às vezes tem dificuldade também, né, para pegar um projeto e ir com aquele projeto até o fim, Até o sem se final. distrair com outras coisas, sem querer aquela ânsia de querer fazer outras coisas, né? Exatamente. Eu fico brincando que às vezes nas atividades domésticas. Então, por exemplo, os dias que eu atendo online, às vezes eu tô aqui, fui lá para estender a cama. Naquele meio do caminho eu achei alguma É, coisa, peguei para fazer, depois eu alguém fico: te liga, aí você já pega aquilo que que você. que eu ia fazer? O que que eu ia fazer? A gente perde completamente. Então, para o TDAH, as estratégias comportamentais e a terapia é importante para isso, porque você vai criar formas de se organizar. A psicologia, no caso, ela vai auxiliar com mecanismos, né, para você conviver com. Para gerenciar. Então, assim, você precisa se comprometer. A gente tem coisas, motivação é muito importante. Então, tarefas que a gente gosta muito, a gente faz facinho. Tarefas que não são Vira um legais, sofrimento, a né? gente enrola. Eu falo que eu detesto fazer, ligar para médico, ligar para aquele 0800, eu tenho pavor. Então, às É. vezes, eu tenho uma coisa importante que eu fico procrastinando, porque não são tarefas que estimulam. Então, a gente tem que criar um mínimo de organização, fazer um planejamento para que a gente consiga ter uma vida saudável. E isso, cada um cria a sua forma de se organizar. E imagino também que nem toda pessoa portadora de TDAH, necessariamente, ela tem que fazer uso de alguma medicação. Não. Nem Porque às vezes todas. só comportamental, né, só a Ge terapia ela consegue Já gerenciar consegue bem. É. gerenciar. Ai, super interessante. Eh a gente estava falando, e a psicologia, quando o assunto é psicologia, a gente fala muito da questão da palavrinha-chave que é empatia. E aí eu te pergunto, né, e talvez fique essa curiosidade, essa dúvida também para quem está nos vendo. Como que eu vou ter empatia de algo que eu não estou vivendo? Como que eu vou ter empatia de alguém que sofreu um aborto, sendo que eu não sou mulher e não gerei? Uhum. Como que eu vou ter empatia de quem sofreu um racismo, sendo que a minha pele não é negra? Como eu vou ter empatia de um homossexual, de um gay que sofreu homofobia na rua, sendo que eu não sou gay? Como que você acha que a gente pode ter empatia, não estando realmente ali na pele do No outro? lugar do outro. A empatia é entender a dor do outro como outro. É entender que você, por mais que você tenha essa compaixão, você não consegue viver a dor do outro. Mas eu acho que está voltado exatamente para essa palavra que eu disse, é a compaixão. É você entender o sofrimento alheio. Então a empatia, ela tem caminhos que se a gente usa também uma empatia exagerada, a gente começa a se perder do que é empatia. Eu começo a querer sofrer junto com o outro, eu quero resolver o problema do outro. Até Não. mais do que o outro, né, o outro tá Até ali, mais do que o outro, aquela tá síndrome mais, de Salvador.
sabe? Você quer Aham. salvar todo mundo. Você encontra uma pessoa que está sofrendo, você põe aquela pessoa debaixo do braço e eu vou cuidar dela. Não. É você entender a dor do outro com o olhar do outro. É ter a compaixão. E aí volta para aquilo que eu falei da CNV, que nós somos seres bons e compassivos. Então a gente tem essa humanidade e bondade dentro de nós. A gente se desconecta porque a gente começa a julgar. Ah, mas aquela pessoa, ela sofreu um abuso, mas estava andando de madrugada na rua, por Uhum. isso que sofreu abuso, vem o julgamento. Eu Entendi. começo a olhar o meu mundo com julgamento e aí eu perco essa conexão, se conectar com as pessoas. A gente fala muito que tem alguns caminhos que levam a essa desconexão. Quando a nossa linguagem é muito voltada para exigência, quando eu não consigo te pedir alguma coisa, quando eu te exijo, quando você está me contando alguma história, você está me contando alguma coisa de dor sua, eu quero te dar um exemplo, assim, mas tem gente que tá muito bem, tem que ser Uhum. positivo. Ou que eu também não eu te dou conselhos, e às vezes a pessoa só quer desabafar, ela só quer trazer a dor ali, ela só quer que você acolha a dor dela. Por isso que a CNV ela tem 4 passos que se a gente sai dessa regrinha, a gente consegue viver de uma forma mais fluida a CNV, mas a gente tem que começar entendendo Hashtag CNV, comunicação não violenta. isso. A gente tem que gravar esses 4 passos. Primeiro, a observação. Então, você vai pegar a capacidade de observar aquela situação de forma empática, sem julgamento. Você vai se conectar com os seus sentimentos e os sentimentos do outro. E por trás desse sentimento está sempre uma necessidade. Então, você se conecta com essa necessidade e o quarto passo é fazer um pedido. Então, se eu sinto aqui que a minha necessidade não está sendo atendida, eu preciso entender qual é essa necessidade, qual é o sentimento e te comunicar. Eu te faço um pedido. E aí você vai entender se atende esse pedido meu ou não. Aí a gente fala, como é que eu sei se esse pedido é da CNV ou não? Se eu estou sendo empático ou não? É como eu reajo se você me disser não. Então, Maico, eu queria muito que você respondesse assim, assim, assado para mim. Você consegue? Não. Se eu vejo essa resposta como agressiva, não é um pedido da CNV, não é um pedido genuíno, porque eu espero que você atenda às minhas expectativas, mas eu preciso respeitar a sua. Então, se esse pedido não deu certo, qual que é o meio do caminho? Aonde a gente pode se relacionar que eu respeite a sua necessidade e a minha? E aí, um exemplo muito engraçado, que eu gosto de usar, engraçado não, né, mas assim, muito profundo da CNV, que eu uso isso muito no consultório. E eu estou tratando um paciente que tem esses acessos de raiva, essa dificuldade de identificar as emoções e necessidades dele. Então, tá com um livrinho debaixo da comunicação. Eu falei com ele que cada sessão ele vai ganhar uma multa, porque ele não terminou de ler o livro. Mas o que a gente tem conversado? Olha, um exemplo clássico: ele e a esposa. Ele veio para esse tratamento com uma história muito sofrida e trouxe a esposa como uma companheira que apoiou ele em todos esses momentos, né? Ele tem um transtorno bipolar, então ela estava junto, apoiando e sofrendo junto, porque aí tem essas explosões. Então, quando você tá com raiva, você magoa todo mundo. E aí ele está num processo de maturidade tão grande, de evolução tão grande na comunicação dele e no gerenciamento do transtorno, e aí começou a vir brigando. Então, hoje eu briguei com minha esposa, nossa, a gente está sem conversar. Aí eu falei, gente, mas ela não é a pessoa que te apoia? Aí eu falei, me conte como que vocês estão conversando. O que a gente chegou na raiz da coisa? Presta atenção, Marco. Ele queria que ela valorizasse e reconhecesse todo esse processo que ele tem feito de evolução, tanto que ele está mudando. Só que ele está voltado para o processo de mudança dele. Dele, né? E ela está dolorida, porque ela serviu e ajudou ele por todos esses anos e ele não está agradecendo ela. Então ela quer reconhecimento por tudo que ela fez E ele quer reconhecimento. pela mudança. Aham. Só que os dois não conseguem comunicar isso e brigam por coisa boba. Brigam, jogam piadinhas, né? Ah, então fala com a sua psicóloga. Porque depois que você foi pra terapia, agora você tá mudado, você tá muito pior. Sua Aí psicóloga sobra não pro Patrícia. sobra, Patrícia, sua psicóloga não tá te ajudando. Por quê? Ó. Eles não se conectaram com a necessidade mais profunda. E aí, na última sessão, eu tive que ajudá-lo a escrever sem cobrança. Porque aí, quando você fala assim, gostaria muito que você reconhecesse a minha evolução, mas você só me critica. Quando eu falo isso com você, eu falo assim, Michael, eu gostaria muito que você reconhecesse o tanto que eu te ajudei como psicólogo, mas você só me critica. Você é uma pessoa que não apoia, você fugiu do processo, você fez isso, fez aquilo. Como é que você vai responder? Você vai se defender, não vai? É Porque eu tô te claro. julgando, eu tô colocando pra você não a minha necessidade, eu tô colocando em forma de crítica. É. Então eu só posso dizer o que eu sinto. E aí, você tem que tirar essa parte da comunicação quando você começa a analisar o comportamento do outro. Porque toda vez que a gente se sente de alguma forma pressionado ou julgado, a gente vai reagir, Isso é natural do ser humano. seja de forma violenta ou não. Então, pessoas são violentas e outras pessoas não.
são compassivas, mas no sentido muito negativo, que guardam, vão Aí guardando. vai fazendo mal pra alma, né. Exatamente, exatamente. Aí junta a fome com a vontade de comer, né. Então aquela pessoa agressiva, normalmente ela se associa a uma pessoa que guarda muito e vai só apanhando. Só que tá os 2 feridos e os 2 com necessidades não identificadas, não atendidas. Vai guardando, mas aí quando abre a boca também é aquele desastre, né. Aí o corpo Como se responde. diz, até o padeiro tem culpa do pão não tá do jeito que queria. Exatamente. E aí que a gente vai vivendo responsabilizando os outros por dores ou por comportamentos, né, e sentimentos que são nossos. Entendo. Então, ajuda também um pouco a adquirir essa responsabilidade emocional que é minha, né, não é do outro. Exatamente. Você conectar com as suas emoções. E eu falo que não é um exercício fácil não, não é uma coisa que você fala assim: Da "Ai", noite para o dia, né. não, é um exercício constante estar lembrando de se conectar com o que você está sentindo. Veio uma emoção estranha, que não é uma emoção prazerosa, você vai tentar voltar para qual é a minha necessidade não De atendida. agir assim também. Porque aí a gente tem algumas necessidades básicas. Necessidade de autonomia, de respeito, de amor, de reconhecimento. As necessidades básicas de conexão sexual, de relacionamento. Então, tem algumas necessidades básicas e universais que, às vezes, a gente nem olha para ela, mas essa falta de atendimento a essa necessidade gera esse comportamento agressivo, esse comportamento violento. E aí, a comunicação não violenta não é só aquela comunicação agressiva. Eu posso estar aqui com você falando com esse tom e É, eu ser tô extremamente violento com você, porque eu não respeito a sua necessidade. É o que eu tô te falando, eu posso fazer um comentário sobre você e colocar o meu julgamento, e aí não me conectar com você. Tô falando com a voz mais calma, com essa cara já viu que tem pessoas é, assim, fala com aquela cara mais calma que ele você tá ali te enchendo de flechas, né. exatamente. A questão da comunicação não violenta me remete a algo assim, claro que eu não sou psicólogo, nem da área, terapêutica nem nada, mas eu como pessoa acredito que a nossa ação, muitas das vezes ela consegue ser planejada, arquitetada, calculada, minimamente Uhum. calculada, nossa ação, mas eu acredito que a nossa reação ela não é, eu acredito. Então, assim, você não controla como você reage, mas eu acho que o exercício da comunicação não violenta, você acha que pode ajudar a controlar essa reação, você planejar, mesmo que inconscientemente, vai estar no seu inconsciente, né? É, essa reação vem de você se conhecer. Uhum. Porque se você reage é porque você recebeu uma comunicação agressiva, Aquelas mas coisas que a gente vê assim: "Ah, não, se fosse eu não eu deixava, ia brigar. eu não ia deixar passar". É uma Eu sou necessidade assim, tá, gente? Uma necessidade de justiça, uma necessidade ó, vou dar um exemplo para você, minha filha de 8 anos ontem brigou com a avó, respondeu a avó mal. Aí, vou te contar como que a gente precisa trabalhar incessantemente, quer dizer, eu estudo a comunicação, aplico no consultório, E vive. vivo, mas escorrego. Aí, nessa hora que ela respondeu a minha mãe, eu chamei a atenção dela de forma muito, muito dura, Brusca, né? muito dura. E aí falei com ela: "Ó, amanhã a gente conversa". Aí hoje de manhã eu quis ensiná-la a se conectar com qual necessidade dela não estava sendo atendida. Então a gente voltou toda a história de ontem, e ela começou a me falar: "A minha vovó não me entende. Ela estava lá", aí aquelas brigas de criança, né, "porque ela brigou com a Luana, e eu fiquei brava que ela brigou com a Luana, a minha avó não me escuta". Então o que que ela queria? É uma necessidade de ser compreendida. E aí eu fiquei conversando com ela, falei: "Olha, mas dessa forma que você falou com a vovó entendeu isso?". Uhum. "Não". Mãe, mas eu tinha que falar pra ela parar de encher o meu saco. Linguagem de criança, né? É, A gente também fala. Você é. entendeu? Então eu quis trazer pra ela que ela tinha que se conectar com a necessidade, eu queria ser compreendida. No final, eu também pedi ela desculpa e expliquei o meu comportamento. A minha necessidade de respeito não estava sendo atendida por ela, mas tinha ali uma relação também um pouco, distorcida, porque eu não consegui ser firme no meu posicionamento, eu queria atender minha mãe. A necessidade de respeito da minha mãe e a forma com que minha mãe tem peso sobre mim. Uhum. Então me envergonhou minha filha desrespeitá-la. E eu agi de uma forma alienante, que é o que Marshall fala, que é uma comunicação alienante, é que desconecta você de você mesmo. Então, se você estiver em conexão com você, com aquilo que há divino em você, e é interessante que ele fez vários estudos sobre religião. Então, ele não tem uma religião, mas estudou todas, falou, em todas elas têm coisas em comum. Amor, compaixão e parceria, eh eh, em união. Então as pessoas têm que estar conectadas nessa coisa divina. Aí ele chama, né, ele fala: "Algumas pessoas chamam Deus, eu chamo a amada energia divina". Então se a gente se perde dessa nossa essência, a gente se perde de tudo, acredito eu.
vai direcionar a sua vida. Exatamente. Eh Ô, Paty, a gente vai falar um pouquinho agora. A depressão ela tem sido o mal do século, né? Essa frase é muito clichê, mas a gente tem visto pessoas que passam aquela até armadura de Fortaleza, Padre Fábio de Mello, o famoso pastor Cláudio Duarte das redes sociais, pessoas que estão assim, assumindo mesmo que tem depressão, fazem tratamento. O Padre Fábio de Mello ele tem passado mesmo, né? Por muitos Uhum. momentos, agora ele veio a público falar que realmente para ele tá demais e dá para ver o sofrimento dele muito grande. A depressão, então, ela realmente ela é o mal do século. Como que a gente pode diferenciar quem está em casa, que tem até um familiar, um amigo, como que a gente pode diferenciar, depressão de tristeza? Será que a gente é capaz de diferenciar isso? Talvez até na gente mesmo. Será Uhum. que eu só estou andado triste por eu não estar numa fase legal da minha vida, ou eu já estou passando por um processo depreciativo? Uhum. Interessante, porque a hora que você fala: "Será que é só tristeza e depressão?", a gente pode falar: "Ah, o deprimido ele fica em casa, ele não quer levantar, ele não quer fazer nada". Não, a gente tem hoje também modelos do o depressivo funcional. Uhum. Ele trabalha, Trabalha sai, perfeitamente, né? você provavelmente deve conviver com algum depressivo e não percebe esse sofrimento que ele tá. A depressão é uma profunda desesperança. A pessoa não tem vontade, ela não acredita, ela não tem mais fé. Mas ela faz. Mas ela vai, ela cumpre. Então tem os depressivos que estão realmente tomados e outros são funcionais. E hoje a vida nos obriga, né. Então se eu sou um pai de família, eu tô deprimido, mas eu preciso trabalhar. Uhum. Então É aquela coisa que fala, né, o depressão é coisa de rico, pobre não pode ter depressão é depressão. frescura, É, né, depressão é falta de ir para de igreja. Deus, Não, é. ela tem uma base, fisiológica, então é uma deficiência que tem, eh, nos neurotransmissores, no É processamento químico. químico, mas tem muito também comportamental, muito histórico. Aí eu volto com essa questão da gente se conhecer. A gente se perde. Então eu fico vendo essas figuras que são tão referências, por exemplo, em religião, em conhecimento, por que que elas estão adoecendo? Aí é a visão da Patrícia. Estão presas ali nesse modelo do mundo, de estar exposta à opinião do outro. Que por mais forte que a gente esteja, a gente fica exposto a Um críticas e julgamento. julgamento, você começa a perder quem é você. Você começa a ir viver um molde do que o outro espera que eu seja. Eu acho que esse é o grande problema que eu mais trato em terapia, são as diversas, expressões do desejo de agradar o outro, do desejo de ser amado. Então você se expõe na rede social, é um risco. "Não, eu vou lidar bem com as críticas". Não, você está Tem fragilizado até algum caso de dia. suicídio, né, a Muito pessoa não sério, segura a onda, né. muito sério. Adolescentes, né, teve o filho de uma cantora muito famosa de forró do Ceará, Uhum. agora eu esqueci o nome dela, ele foi brincar com um amiguinho e de dar um beijo, um selinho. Isso, Ele era um menino, outro menino era menina, eles não eram nem gays, mas foi um bullying tão grande e ele ficando com medo da família achar que ele seria gay, que ele se que ele suicidou, não se por importou. causa de 1 milhão de comentários de pessoas que ele nem conhece, que ele nunca viu. É Vanilda o nome da cantora, ela é bem famosa de forró. Uhum. Que dá o direito da gente julgar o outro, da gente desrespeitar o outro? Então as coisas estão muito permitidas. Então esse adoecimento maior da depressão está muito ligado a isso. E eu posso te dizer que é aliado à ansiedade. Então a depressão, segundo a OMS, é doença do século, mas a ansiedade está junto. É, filha da depressão, talvez. São irmãs. E aí Irmãs. estão adoecendo muito. Então a pessoa às vezes não está deprimida, mas tem crises de ansiedade, está extremamente agitada, prevendo o perigo o tempo todo, porque a ansiedade é medo. E sempre pensando em coisas ruins, né, É. ou não saudáveis. Então, aquela vida acelerada. A gente está conectado o tempo todo, a gente tem compromisso o tempo todo. E eu vou te falar, a minha briga hoje é parar de falar que eu tô correndo. Eu quero parar com essa correria, porque a gente já tá bonito. Eu não tenho tempo para nada, eu preencho todos os meus espaços e a gente tem TDAH, até uma dificuldade, né? Eu É. gosto de estar sempre muito ativa, mas eu não quero isso, porque senão você não desfruta do tempo. A gente não desfruta desse momento que a gente está aqui batendo um papo. Tô preocupado, o Acho que que a que eu gente vou espera demais o final de semana, sendo que a gente pode ser feliz numa segunda-feira. o que a gente tem agora. Então, se eu tô aqui conversando com você, preocupado que eu tenho que ir embora, o trânsito que eu vou pegar, como é que vai ser minha rotina de amanhã, eu tô deixando de desfrutar a companhia de bater um papo com você. E a gente tá se perdendo. A Uhum. gente tá sempre preocupando com amanhã, com depois, e o que que as pessoas vão pensar da gente. E é libertador quando a gente sai desse lugar, quando a gente se aceita como é. Não é fácil, mas é o caminho de se lembrar todos os dias. Quando eu sei quem eu sou, com todas as minhas qualidades e limitações, eu não preciso que o outro me defina. Ele tá só julgando, ele tá só falando com as lentes dele. Entendi. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, a gente falando das nossas dificuldades e tudo, eu falei assim: "A minha maior dificuldade é falar não. O falar não me traz sofrimento. Então antes eu fazia algo feio, mas vou confessar pra vocês, eu mentia.
Pra mim não falar não pra você, eu menti: "Ai, Maika, eu quero muito que você vá no meu aniversário, vai ser lá na Savassi". Eu não curto aquele lugar na Savassi, tá, pra mim não cabe no meu orçamento, às vezes tá caro, às vezes não tem como eu ir. "Ô, Paty, não vai ter como eu ir, porque eu já tinha marcado algo". Então, assim, pra mim não falar não diretamente, eu mentia. Eu falo que eu me libertei, porque hoje em dia eu ainda não consigo falar muito diretamente, mas eu consigo falar no WhatsApp: "Ô, amiga, infelizmente não vai dar pra mim ir". Mas ainda é um mecanismo, mas pessoalmente, ainda olho no olho, eu não consigo. Então tem esses processos. Por que que você acha que a maioria das pessoas, a gente tem essa dificuldade de falar e ouvir o não? Pois é, o que significa você dizer não para sua amiga que te convidou para o aniversário? Qual Eu me causar um sofrimento, porque ela fez questão de mim e a minha preocupação seria assim: eu vou causar um sofrimento eu nela, vou vai decepcioná-la, decepcioná-la. É. ela não vai me amar, ela não É. vai gostar mais de mim. Aí Uhum. você desconecta da sua necessidade, do que é importante para você, para atender o outro. A gente Uhum. está sempre com medo de magoar, de machucar, de desagradar. Então, quando eu chamei a atenção da minha filha ontem, era porque eu estava preocupada em desagradar minha mãe. Não Uhum. só porque eu estava tentando corrigir um comportamento, porque se eu estivesse só corrigindo, ia ser uma linguagem diferente, mas a sombra de não desagradar a minha mãe fez com que eu me comportasse de forma errada. Então, a gente tem que pensar assim: quando eu estou preocupado demais em que o outro goste de mim, que o outro não fique chateado comigo, eu estou deixando de atender a minha necessidade. E aí, você tá excelente, você já está dando conta de falar. Ou então dou um textão: "Olha, eu te amo, você é maravilhosa, você é minha amiga, Isso. deixa eu te mandar um presente e tal", mas aí no final eu ainda consigo, mas não vou poder ir. Ótimo, já Já é um passo. uma grande evolução. Já E isso que eu acho legal também, eu gosto muito na terapia, que a gente comemore as vitórias e os resultados, porque aí você acha que assim, agora eu vou ser uma máquina de não. Não, isso é um processo, porque você foi educado assim, porque você tem essa capacidade de empatia, de rapport muito grande. Por isso que eu falei que empatia com ela é exagerada, ou ela é desvirtuada, gera isso. A Uhum. empatia, muitas vezes, é você ser até um pouco imparcial, fica: "Nossa, que frieza". Não, eu sei que você vai ficar sentida, eu sei, mas eu não posso fazer nada com o seu sentimento se ele fere as minhas necessidades. Você fica até um pouco egoísta. Mas você concorda que você fica uma relação muito mais genuína? Com certeza. E Porque até mais saudável, exatamente. né. A gente tem que se respeitar. Então, antes que a gente consiga se comunicar e ensinar o outro a se comunicar, a gente precisa estar em sintonia com a gente. Porque aí você não consegue usar os 4 modelos se você não consegue conectar suas emoções e suas necessidades. Entendo. Ô, Paty, a gente conversou um pouquinho e a gente falou em comunicação não violenta sobre o caminho do chacal e o caminho da girafa. Fala um pouquinho pra gente. São símbolos que o macho criou da comunicação. Então, o chacal é a linguagem violenta, é aquele que está se desconectado. Então, a gente vê até o sentido do animal, né? É O chacal é um animal, né? isso, é aquele lobozinho Um lobo. solitário, mais agressivo. Então, a linguagem do chacal é a linguagem alienante, a linguagem violenta, que fere, que não tem compaixão pelos outros. Então, por isso o chacal. E a girafa, olha que interessante, ele é o ser vivo com maior coração. Isso mesmo? É, com Ah, maior coração. E aí por que que é a girafa? Então, primeiro, por conta do maior coração, o pescoço é grande, então ela consegue ver além dos julgamentos, acima dos julgamentos. Tem os cascos, que são aquilo que representa a capacidade de suportar? suportar e trabalhar as suas necessidades, e as pernas longas. Então, basicamente, a girafa é uma linguagem de amor e de compaixão. Então, eu estou acima. Se eu vejo para o alto, eu não vejo pelos julgamentos. E eu tenho um coração grande, então eu sou amoroso e compassivo. Eu consigo enxergar o outro com amor. Ah, então o exercício é sermos girafas. Girafas. Tem uma escola que fala: "Vamos girafar o mundo, vamos trazer uma linguagem de amor e de Ah, compaixão para o mundo". E aí fica tão utópico, né, a gente vendo tantas guerras, tantas brigas. Eu acho que o caminho é isso, é a gente aprender a se conectar, aprender a se comunicar de forma não violenta. entendi. Vou te fazer uma pergunta, né, eu te fiz antes das câmeras, mas vamos ver aí o que que você vai responder. Ela vai falar a verdade, né, gente. Você traz os seus pacientes para fazer terapia, Uhum. certo? E você faz terapia? É, aquela a gente brinca que é o esquema Casa de de ferreiro pirâmide. espeta de pau, né? Não, e o esquema de pirâmide, o psicólogo que tem um psicólogo que tem um psicólogo. Eu não estou fazendo nesse momento, mas é importantíssimo que a gente faça terapia. E eu acho legal você trazer essa pergunta, porque a gente traz, às vezes, que o terapeuta está ali numa posição superior e que não tem problemas. Só que aí eu vou te dar uma coisa legal que eu fiquei pensando vindo para cá, é que eu acho que o terapeuta é o maior girafa que possa existir, porque a gente está ali com o processo de
ter empatia com a necessidade de conexão pelo outro. Mas a gente tem nossas dores. Então, a terapia é importante É por demais. isso que eu perguntei se você faz terapia como psicóloga e tudo. Ô, gente, a gente fica brincando aqui até com uma certa intimidade, mas a Patrícia foi minha psicóloga por muitos anos. Eu abandonei algumas sessões, mas realmente ela é uma excelente profissional. Inclusive, recomendo que vocês procurem a Clínica Rap, que estamos no Eldorado, em Contagem. Qual que é o endereço? Rua Inglaterra 797. Rua Inglaterra 797, a Paty atende também online e realmente ela me libertou de muitas coisas, foi muito benéfico, mudou muito a minha vida. Então, por isso que eu trouxe aqui também, porque eu conheço a profissionalidade, o profissionalismo dela, o excelente trabalho que você fez na minha vida. Aí, pra você ver, já tá Me mandando di- mensagem, tá não, mas ótimo, foi ó. muitas evoluções, né? Muito bom. No meu pós-bariátrico também, a Paty me tirou de um lugar muito ruim que eu estava. Ô, Paty, mas eu te perguntei se você faz terapia, justamente, eu fui seu paciente, então assim, imagino como eu te trouxe algumas questões minhas, você ouve questões de todo tipo de gente, de pessoas, de paciente. Então, Uhum. por isso que eu perguntei se você faz terapia, como que você se esvazia de tanta coisa que você deve ouvir? Desde abusos a tudo, né? A gente vai entender que tem histórias que Complexos. mexem muito com a gente, com a nossa identificação, com uma história parecida. Por exemplo, eu vivi o luto recentemente do meu pai. Uhum. E na mesma época eu vivi 3 processos de luto, de falecimento de pais junto, Mas de de pacientes. pacientes Ah, que tá. perderam também. Então eu tenho que entender que eu tenho uma limitação ali de mexer com algumas questões minhas. Você acha que nesse caso a empatia ela consegue ser mais latente? Aí que eu tenho que usar empatia. Porque se eu não conseguir ter a empatia de entender a dor do outro e não trazer para mim, eu não consigo ajudar. E o esvaziamento é muito na minha rotina, que é o que eu te falei. Eu não quero ficar sobrecarregada, eu preciso ter tempo para o lazer, para a família e para a espiritualidade. É onde eu mais me esvazio, onde eu trago essa energia, porque eu gosto tanto do que eu faço, sabe? Que tem dia que eu atendo 11 pacientes Uhum, eu sei. seguido. Porque eu amo o que eu faço e eu preciso realmente me esvaziar, não falar assim: "Ah, eu tô de boa, né, atendo e não me preocupo". Não, tem paciente que você dorme pensando, que você manda mensagem no outro dia porque você tá preocupado, mas é o exercício de entender que eu tô ali para ajudar, eu não vou resolver o problema por ele, eu vou estar ali do lado dele. Então eu tenho que cuidar da minha saúde mental, por isso que a terapia para o psicólogo é Por aquela importante. preocupação não passar de algo mais excessivo, né? Tipo, não vou falar Exatamente. obsessão, que seria forte demais, mas talvez uma obsessão mesmo, né? De você ficar com Sim. aquilo na mente, aquele paciente, às vezes é um Ou de caso. sobrecarregar, porque às Sobrecarregar, vezes tem é. paciente que tem uma história tão pesada e uma forma de se comportar, por exemplo, essa linguagem de violência, isso vem na terapia, então sobrecarrega, a gente gasta energia para isso. Se a gente não se esvazia, eu gostei do seu tema, a gente não consegue dar conta. Uhum. Mas como é minha paixão, eu vou falar que eu O trabalho, prazer em ajudar e entender supera eu amo, 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 essa amo. sobrecarga. É. Em uma pergunta que a gente conversou lá atrás, você citou o transtorno bipolar, o transtorno de bipolaridade. Para quem não sabe, o que que é um transtorno de bipolaridade, como identificar os sintomas, É né? um dos transtornos mais difíceis de diagnóstico, porque ele tem as fases de mania e hipomania. Então, a pessoa ela passa pelos episódios de depressão e de, que a gente fala de mania, de agitação, de bem-estar, Extrema alegria. alegria, exatamente. Aí tem algumas nuances, mas normalmente a pessoa ela pode ficar, às vezes, trocar em uma semana ou outra os 2 perfis, ou ficar anos no período de depressão, anos no período de mania. E aí tem alguns comportamentos que às vezes trazem um pouco do borderline, podem trazer outros transtornos. Então o diagnóstico não é uma coisa fácil, não é fechado assim com Você não poucas chega numa sessões. sessão e já diagnostica que uma pessoa tem Não, tem que bipolaridade. estar junto com o psiquiatra para tratar, mas eu gosto muito eu não trato transtornos, eu trato pessoas. Então, eu até Uhum. recebo esse diagnóstico, encaminho por conta até da medicação, porque a pessoa, às vezes, muitas vezes, ela precisa da Na medicação maioria por das conta. vezes, imagino, né? É, então ela precisa desse diagnóstico, dessa orientação do psiquiatra para fazer o tratamento correto. Mas ali dentro da terapia, eu trato como uma pessoa que precisa regular as emoções, precisa atender as necessidades dela. Apesar de você não ser psiquiatra, na sua clínica você tem um atendimento psiquiátrico. Tem uma Viu, gente? Quem maravilhosa. precisar, a gente tem lá na clínica o psiquiatra e o psicólogo Ela é também, né? maravilhosa, minha psiquiatra também. Ai, que bom. Já vamos consultar, tô precisando. Ô, Paty, o que que seria um comportamento narcisista? Porque a gente tem falado tanto nisso, né? A gente, Uhum. nas pautas, novelas, séries, sobre o narcisista, o comportamento narcisista. Minha mãe é narcisista, o meu marido, a minha esposa. O que que seria um comportamento narcisista? Tem um comportamento e transtorno de Ah, personalidade, né. é? É, porque às vezes a pessoa começa a ter comportamentos, mas o narcisista mesmo é um transtorno muito sério e Uhum. de tratamento muito difícil. A pessoa está voltada para ela.
Se for olhar aquela metáfora do Narciso, né, que ela olha a própria imagem no espelho, a pessoa está preocupada com as suas necessidades. Então, a pessoa Egocentrismo? arrogante, ela tem uma mania de autovalorização muito grande e ela precisa do outro para se valorizar. Então, se a gente for O ver outro valorizar ela. então, por trás do narcisista tem uma personalidade frágil, tem uma pessoa vazia, e ela precisa de embutir essa maldade às outras pessoas, embutir esse comportamento dominador às outras pessoas para se satisfazer. Então, o narcisista é aquela pessoa que não tem uma certa empatia com as pessoas. Mas a gente pode chamar uma pessoa narcisista ou com transtorno ou com comportamento de uma pessoa ruim? Por exemplo, quando a gente fala assim, é um psicopata, né? Guilherme Uhum, de Pádua, né? Já uhum, faleceu, mas eu acho que é um exemplo aí que o Brasil inteiro conheceu. A gente sempre associa psicopatia com um ser humano ruim, porque são crimes pesados e tudo. uhum. O narcisista, comparando um pouco com o psicopata, a gente pode considerar. Vamos falar dos dois. A gente pode considerar tanto um psicopata quanto um narcisista como uma pessoa ruim, um ser humano ruim, ou ele é vítima de um transtorno mental? Ó, o psicopata, Ou não existe vítima nisso aí? que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, ele não consegue se conectar, ele não sente emoção. O Então, o narcisista já psicopata, sente. o narcisista é uma explosão de emoções, Ah, só tá. que ele manipula e ele gosta A de favor dele. e então ele manipula as pessoas. Então, a pessoa é muito bem-sucedida, a gente vai ver Uhum. muitos narcisistas, até É porque as transtorno pessoas confundem muito a psicopatia com o narcisismo, por isso que eu te o perguntei. narcisista é aquela pessoa que se acha acima de qualquer pessoa, E o né. psicopata também. O psicopata não. O psicopata, às vezes, ele vai se fazer de bom. Ele espelha emoções, porque ele não Uhum. sente. Então, eu consigo espelhar, porque eu sou muito observador e muito inteligente. Então, eu finjo que eu estou sentindo emoções. Ele é Uhum. muito Ele manipulador. dissimula. É. O narcisista manipula quando ele quer conquistar. Então, num Uhum. relacionamento, por exemplo, quando ele quer conquistar uma mulher, que normalmente o narcisista tem muito mais nos homens, mas também tem em mulheres. É mais nos homens o perfil É, narcisista? mas temos as mães narcisistas também, né? Então, talvez o que a gente chamou muito de machismo em várias décadas poderia já ser, em alguns homens, muito já do comportamento narcisista? É, mas eu acho que também tem Cultural, aham. muito cultural. Estrutural, né? É, mas aí ele quer trazer aquela pessoa para ele e ele quer o tempo todo a humilhar para ele favorecer o seu ego. Então ele precisa de uma pessoa mais frágil para que ele valorize o seu ego. Então tem um Pelo que tem jogo alguém de para ele pisar, humilhar, exatamente, é. desdenhar. Aí eu trago para você a minha visão. Eu, como praticante da CNV, eu não posso olhar essa pessoa sem empatia. É o que eu te contei em off aqui sobre, né, antes da gente começar, sobre o meu paciente, que sofreu vários abusos e tem comportamentos narcisistas. Então, quando eu encontro com ele, quando eu trato ele no consultório, à primeira vista, é muito difícil se conectar com uma pessoa que é completamente arrogante. Só que você vai entender a história dela, você vai entender que aquilo ali foi como ela conseguiu aplacar a dor dela. E talvez só profissionais que conseguem ter essa empatia, né? A gente que somos pessoas comuns ou outras áreas de atuação acadêmica, profissional, é difícil você conseguir ter empatia, porque dá raiva, né? Dá Às vezes raiva. você vê aquele marido que humilha a esposa, humilha os filhos, a mãe, tudo. É difícil ter empatia de pensar que. Não porque que ele tá agredindo tanto, mas é aquilo que você falou, Uhum. né? Mas e aí, aquela pessoa que está lá aceitando, também ela tem um papel de escolha. Aquela Aham. pessoa precisa de ajuda, ela não tem que conviver com aquela pessoa. Entendi. Então, é um fortalecimento também dessas vítimas, porque é uma escolha. Porque senão você acaba que dá tipo, uma desculpa, né? Fala, não, ele tem esse comportamento narcisista, eu tenho que aceitar ele fazer isso tudo comigo, porque ele tem um problema. Uhum. E é muito que a gente aprende, né? Eu preciso que o outro me ame, preciso que o outro me valide, eu não tenho saída. Uma das maiores dificuldades que a gente traz em terapia é isso, não consigo. Eu Uhum, não consigo sair desse lugar, eu não consigo mudar, eu não consigo viver sem essa pessoa. Consegue sim. é Mas quando você verdade. fala que você não consegue, você já deu uma mensagem pro seu cérebro que nem vale tentar. Entendo. Então, assim, não é fácil, e aí eu não vou passar pano para essas pessoas. Não vou falar assim, nossa, você tem que amar essa pessoa. Não, eu entendo que tem uma necessidade dela não atendida. Mas o movimento é, se eu estou vivendo com essa pessoa, eu preciso fazer alguma coisa para não continuar aí. Eu não preciso me submeter a isso. Eu não preciso me submeter a uma pessoa que não tem as necessidades atendidas. Entendo. Entendeu? Ai, Paty, queria conversar mais horas e horas com Tá você. Pena que bem. nosso tempo está estourando. Deixa um recadinho aí para os nossos telespectadores. Deixa suas redes sociais também, embora a gente vai colocar no box de informações. Ai, que bom. Endereço da sua clínica mais uma vez, o seu Instagram, o Instagram da clínica, por favor. Tá. O meu Instagram profissional é Paty Machado Psi e tem o da clínica, que é Clínica Rap Mais. Uhum. A gente fica lá na bairro Glória, né, Rua Inglaterra 797, e a gente faz atendimentos também online, tanto, eu como psicóloga, mas a equipe. Então a gente tem psicólogos que atendem criança, avaliação neuropsicológica, tem a psiquiatra que é uma fofa também, muito carinhosa,
E estamos aí, estou à disposição. Eu estou com um projeto aí de lançar esse curso de comunicação não Ai, que violenta. maravilha. Estou doida para Quero fazer. participar. Aí o que que eu quero? A minha ideia é que a gente tenha uma parte de conteúdo teórico, então as pessoas vão aprender qual que é a estrutura da CNV e eu vou ter encontros para a gente treinar, porque não adianta nada eu saber os 4 passinhos e a teoria se eu não praticar na minha vida. Então a gente vai ter encontros também para praticar. Aí vai aparecer lá na minha rede social, só me seguir. Ai, que beleza. Gente, a Patrícia faz cada encontro maravilhoso. Eu já participei, Uhum. amei aquele que você fez. Foi no final do ano, programando o seu próximo, criando o seu próximo ano. Gente, a gente sai de lá Adoro. transbordando, a gente se sentindo um super-homem. Realmente foi muito bacana, amo seus encontros. Obrigada. Deixa uma mensagem para quem tá vivenciando depressão. Qual que é o primeiro passo? Você como psicóloga. A gente precisa de ajuda, porque quando a pessoa está sem esperança, uma pessoa deprimida, ela está sem esperança. Mas a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé e esperança. Eu acho que é o que nos move todos os dias, é pensar que eu vou sobressair a esse problema, eu vou conseguir vencer aquilo que eu estou vivendo, então tem que buscar apoio, tem que buscar ajuda. A gente tem que ter uma rede de apoio, tem que ter uma pessoa com quem eu possa contar. E às vezes a gente se fecha no problema e fica muito sozinho, né? Então entender que a gente tem que procurar ajuda e a gente tem que entender que vale a pena viver. Por mais difícil que esteja, por mais complicado, porque não tá fácil, né? É, Quem não tem problema não é desse mundo. não é desse mundo. A gente está vivendo períodos e dores muito difíceis, mas a gente precisa acreditar. E muitas vezes a gente se agarra pelos outros, né? Pelas pessoas que estão ao nosso lado, mas é como se voltasse a ter um colorido, voltar a acreditar que a vida vale a pena. Então, se conectar a pessoas boas como você, uma rede de apoio de pessoas que tragam alegria. Então, acho que se está se sentindo sozinho, busque alguém que vai te dar uma palavra de apoio com empatia, só te escutar, só te ouvir, só estar do seu lado. Busque ajuda, né? Busque ajuda. Recado dado, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio.